Oi, gente, e aí? Meu nome é Ana Laura, moro na Rússia há quase 6 anos e sou imigrante desde os meus 15 anos de idade. E hoje eu quero falar de um tema bem sério com vocês, que é o ataque da Ucrânia a Kursk, que é a cidade onde eu moro. Na verdade, não foi a cidade que foi atacada, e sim o estado de Kursk, algumas cidades do estado de Kursk, mas eu vou falar mais detalhadamente sobre isso ao longo desse vídeo. Então, se você se interessa por esse tipo de assunto, pelo que está acontecendo na guerra entre Rússia e Ucrânia, já se inscreve no canal que vai ter conteúdo sobre isso aqui nesses próximos dias. E é claro, deixa seu like no vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar e bora lá! Bom, como a maioria das pessoas já deve saber, a Ucrânia fez um ataque à região de Kursk, na Rússia, e já está dominando algumas áreas do estado de Kursk, e no caso uma cidade que se chama Sucha, mas até aí eu imagino que todo mundo já saiba, de acordo com as notícias que estão rodando pelo Brasil e pelo mundo todo. Mas aqui nesse vídeo eu gostaria de trazer algumas fake news que estão rodando, principalmente no Brasil, que eu vi. Eu mesma abri vídeos assim, que tinha essa informação, e eu fui atrás dentro das mídias russas, das mídias em russo, não só mídias russas que apoiam o governo Putin, mas mídias opositoras ao Putin, que também falam em russo, e eu fui ver que esses números não são reais, ou que essas notícias não são exatamente assim. Então eu gostaria de começar esse vídeo falando de duas fake news, vamos dizer assim. Eu acho que fake news é uma palavra muito forte, que eu acredito que foi mais um erro, em um dos casos eu acredito que foi um erro de tradução. Mas, vamos dizer, algumas informações não tão exatas sobre o que está acontecendo. A primeira delas é que a Rússia, no primeiro dia em que a Ucrânia entrou no território do estado de Kursk, a Rússia matou 660 ucranianos. Aí eu fui tentar achar esse número aqui na mídia na Rússia. E esse foi o número oficial do Ministério de Defesa da Rússia. Só que eu vi isso sendo falado em diversos vídeos sobre geopolítica e sobre notícias, como se isso fosse um número totalmente exato e verdadeiro do que está acontecendo, e muito dando como que a Rússia já está se defendendo muito bem, porque olha, já matou 660 soldados ucranianos. A questão é que, como já foi dito ainda no começo dessa guerra, não tem muito como a gente acreditar nos números oficiais tanto da Rússia como da Ucrânia, porque cada um manda uns números assim fora do normal. Se vocês forem pesquisar quantas pessoas já morreram de um lado ou de outro durante esses mais de 2 anos da guerra, vocês vão ver que o número que eles dão de morte dos soldados deles é sempre muito menor do que o número de soldados que eles mataram. E quando você vai comparar esses números com números de outros países, vamos dizer, mais independentes, até mesmo Estados Unidos e Reino Unido que apoiam a Ucrânia, o número é bem diferente do número que a Ucrânia apresenta, ou que a Rússia apresenta. Então, fica um pouco complicado, sabe? A Rússia, antes dos ucranianos invadirem de vez o estado de Kursk, eles estavam falando que todas as tentativas de entrar no estado de Kursk estavam sendo abatidas, estavam sendo defendidas e que não tinha nenhum problema. Aí os ucranianos conseguiram entrar no estado, aí as notícias que passam para o Putin é que está tudo sob controle, que eles já estão fazendo os ucranianos voltar. Quando que a gente tá vendo em outras mídias e muito em canais de Telegram que postam coisas ali que os próprios soldados gravam e que a gente ouve, eu morando aqui no estado de Kursk, sabendo que toca a sirene a cada 1 hora, eu vou falar isso pra vocês ao longo desse vídeo. É óbvio que os ucranianos não estão voltando, não estão dando pra trás, eles estão, pelo contrário, avançando. A cada dia você vê até informações oficiais de que os ucranianos avançaram, mas aí depois tem a notícia falando que não, a Rússia, os soldados russos estão conseguindo defender a fronteira e os ucranianos já estão recuando. Então fica um pouco difícil de a gente acreditar no que o Ministério de Segurança da Rússia diz, o Ministério de Defesa da Rússia diz. Porque eles vão passar informação. Opa, tá passando um helicóptero, talvez até mais de um, às vezes passa de 3 helicópteros de guerra ao mesmo tempo, dá pra ver assim até se eles estão com a portinha aberta ou não, de tão perto que eles passam. Bom, então é isso, é uma informação, esses 660 ucranianos mortos, é uma informação dada pelo Ministério de Defesa da Rússia, mas eu acho que é um pouco demais
levar essa informação tão a sério para dizer que, por exemplo, a Rússia está se defendendo muito bem dos ucranianos, porque é um número que a gente não tem como comprovar de forma alguma, é o que o Estado russo diz, e é isso, não tem muito como a gente comprovar. A segunda fake news, vamos dizer assim, que eu acho que foi devido a um erro de tradução, que é a informação de que na Rússia foram convocados os reservistas do exército. E o que acontece? No Brasil, quando a gente fala convocação de reservistas, eu já vi muitos brasileiros se referirem como se fosse uma nova mobilização que o Putin está fazendo de pegar pessoas que já passaram pelo treinamento do exército, mas que não estão no exército no momento, trabalham em outra coisa, convocar esses reservistas e mandar eles para a guerra. Isso na Rússia se chama mobilização. Isso não aconteceu. Até o momento não foram convocados. O que foram convocados são soldados da reserva. E isso eu acho que... Eu quero acreditar que foi um erro sem querer mesmo de tradução, que as pessoas tomaram como reservistas como se a Rússia estivesse mobilizando de novo, porque eu vi muitos canais de notícia no Brasil falarem que a Rússia está mobilizando os cidadãos novamente. E não, eles estão mobilizando soldados da reserva. Soldados que realmente trabalham como soldados, que eles não têm outra profissão. E eu acho que isso confundiu um pouco as pessoas. Então, muitas pessoas vieram me perguntar se o meu marido foi convocado. Eu falei, gente, ele não foi convocado, porque ele... Primeiro que ele nem serviu no exército ainda. Segundo, que não houve nenhuma mobilização, pelo menos até o momento. Tá passando o helicóptero de novo. Ainda não deu a sirene. A hora que der a sirene... Se não der a sirene enquanto eu tô gravando esse vídeo, eu vou achar estranho, porque toca a sirene de ataque a cada 1 hora e, às vezes, mais de uma vez durante 1 hora completa. Então, assim, o tempo todo. Mas bem, eu espero que tenha ficado claro que não houve nenhuma mobilização de cidadãos russos que trabalham em outra esfera que não seja o exército, apenas de soldados que possivelmente estavam em outra região da Rússia e eles foram encaminhados para Kursk para fortalecer aí a defesa. Foi isso que aconteceu, não foi convocação de cidadãos que não são do exército. Só para deixar claro. Mas agora, saindo das fake news, vamos para fatos sobre o que está acontecendo aqui na Rússia, o que eu tô vendo, o que eu estou lendo que está acontecendo aqui na Rússia. Bom, como eu falei para vocês, a sirene de ataque aqui no estado de Kursk toca a cada hora e toca na cidade de Kursk, mesmo a cidade de Kursk, que é a capital do estado de Kursk, não está sendo atacada. O que está sendo atacada são as regiões de fronteira com a Ucrânia, que fica mais ou menos a uns 100 quilômetros aqui da cidade de Kursk. Mas eu imagino que a sirene de ataque toca no estado inteiro automaticamente assim que tem ataques na fronteira. E assim, antes de ter esse ataque maior da Ucrânia de entrar no território russo, a sirene de ataque já estava tocando aqui. Quem me acompanha no Instagram ou no Telegram já sabe que a sirene toca várias vezes, eu já gravei várias vezes pra vocês, então enquanto eu tô trabalhando, enquanto eu tô dormindo, toca a sirene, aquela sirene alta, todo mundo acorda. Às vezes eu não acordo, eu vou ser sincera com vocês. Às vezes eu durmo de um jeito que eu acho que se cair uma bomba em mim, eu não acordo, eu morro de vez. Eu não acordo pra morrer, sabe? Essa é a situação, vamos dizer, estressante que tá acontecendo aqui em Kursk. Outra coisa que eu percebi foi o problema com o Wi-Fi. Especificamente com o Wi-Fi, não com 3G ou com 4G. Porque isso começou ainda no começo na semana passada, ainda no final da semana passada, começou a ter algumas manutenções na rede de Wi-Fi da minha operadora, só que durava o dia inteiro e acabei gastando quase todos os meus gigas de internet móvel, porque eu tenho que trabalhar, eu trabalho remotamente, e porque eu não tinha como usar Wi-Fi. E ficaram vários dias, eles foram consertar ontem, e só hoje que eu consegui trabalhar usando Wi-Fi. E eu até pensei que era um problema da minha operadora, que tinha sido atacado alguma rede da minha operadora. Mas agora eu troquei de operadora, porque eu achei que esse era o problema, eu troquei de operadora. E me foi passada a informação que está tendo manutenção também constantemente por conta dos ataques que estão afetando a rede de Wi-Fi. Mais uma coisa muito interessante que eles estão fazendo, que foi feito, assinado pelo Putin decreto, que vai ter um roaming compartilhado
de graça entre as operadoras. O que isso exatamente significa? Significa que se você estiver tentando fazer uma chamada ou enviar um SMS e na região do estado de Kursk que você está sem sinal de rede da sua operadora, automaticamente o seu telefone vai se conectar à rede da operadora que tem conexão naquele lugar, fazendo assim com que as pessoas consigam ter conexão por telefone e SMS no estado inteiro, independente se a operadora deles pega naquela região ou não. Isso eu achei uma medida muito interessante, que é uma forma de manter, de preservar o contato das pessoas e facilitar qualquer tipo de evacuação. Outra coisa que aconteceu aqui em Kursk, na cidade, é que festas, celebrações, bares e até academias foram fechadas, e eu descobri isso porque eu tava muito nervosa e eu falei, cara, eu preciso dar um jeito de baixar meu estresse, eu acho que eu vou na academia. Peguei, fui na academia, cheguei lá e estavam 2 meninas na recepção. Eu fui dar meu cartão, elas falaram, não tá fechado. Eu falei, mas se tá fechado porque vocês estão aqui? Eu falei, não, porque a gente tá aqui pra avisar vocês, o que eu achei meio estranho, porque eles poderiam deixar um papel na porta avisando que por causa da situação de emergência que foi declarada no estado de Kursk, não está funcionando academias, bares e nenhum tipo de festa ou com aglomerações. O que faz todo sentido, mas eu realmente estava precisando de uma academia. Vou ser sincera com vocês, precisava fazer um cardio, sabe, pra baixar o estresse. Mas o máximo que eu posso fazer é comprar uma Nutella pra ver se eu relaxo. Realmente é isso. Outra coisa que também aconteceu foi que a Embaixada Brasileira entrou em contato com nós brasileiros que vivemos aqui em Kursk. Pessoalmente, eles me ligaram hoje de manhã para perguntar como que estava a minha situação. Perguntaram se eu planejava sair de Kursk ou não, se eu precisasse de qualquer ajuda para eu ligar para eles, eu só ver o telefone. Então, a embaixada demonstrou todo o apoio pra gente. E uma coisa muito interessante é que eles avisaram, eu já tinha visto em outras notícias, mas eles confirmaram pra mim, que foi estabelecido mais trens entre Kursk e Moscou, que é um trem rápido que se chama Lastatka, que você vai sentado, não vai deitado. Eles estabeleceram mais trens como esses para que as pessoas possam evacuar. Então estamos sem nenhum problema para comprar bilhetes de trem para quem deseja sair da cidade. Mas agora vamos falar sobre isso, da parte do pessoal, como isso está me impactando para além dos fatos que afetam outras pessoas. Bom, além de eu ter ficado sem academia e ficar muito nervosa com as sirenes de ataque, no primeiro dia eu cheguei a tomar calmante, porque eu tava muito nervosa, eu não tava conseguindo dormir. Pra quem me acompanha aqui no canal, eu sofro de transtorno bipolar, então eu já tomo remédios psiquiátricos todo dia, mas eu precisei tomar um a mais, porque tava impossível, não tinha condições. E é muito interessante que esse remédio que eu tomei, esse calmante, a maioria das pessoas tomam e vão dormir, dormem tipo por horas. Eu tomo e consigo fazer as coisas normalmente, mas eu tomei ele, no caso, pra eu conseguir relaxar, pra eu conseguir dormir. Porque eu não tava conseguindo pegar no sono de tanto nervosismo que eu tava. Porque aquilo que eu falei, a sirene tava tocando o tempo todo. Então imaginem como é você dormir à noite, sendo que de madrugada, a cada 1 hora toca uma sirene super alta. E aquela coisa, a maioria das vezes, todas as vezes, não aconteceu nada. Ou seja, não fomos atingidos de nenhuma forma. Mas você nunca sabe. Em teoria, a sirene toca justamente pra gente descer pros abrigos que ficam na parte subterrânea dos prédios. Mas, se a gente for descer a cada momento, eu não vou conseguir nem trabalhar. Porque hoje, durante as minhas 8 horas de trabalho, eu acho que a sirene soou 7 ou 8 vezes, ou seja, a cada 1 hora. Mas teve 1 hora que não tocou e de manhã chegou a tocar 2 vezes no primeiro horário do meu trabalho. Então, imagina se eu tivesse que largar o meu trabalho e descer. Então, assim, na real, aqui na cidade de Kursk, a sirene, ela mais deixa a gente estressado do que realmente ajuda. Porque, como eu disse, a cidade de Kursk, com quase 500 mil de habitantes, não está sendo atacada. As cidades que estão sendo atacadas são vilarejos que ficam na fronteira entre a Rússia, o estado de Kursk, com a Ucrânia. Mas é claro que eu estou tomando algumas providências. Uma delas foi comprar uma caixa para levar o meu gato. Pra quem não sabe, eu tenho um gato gordo. Lindo, ele tá por aqui? Não, ele não tá por aqui, ele tá com o dono dele.
A gente comprou uma caixa pra ele, porque a gente tava de fazer isso, fazia tempo, mas eu acho que com essa situação ficou muito claro que se a gente precisar sair correndo, a gente precisa de uma caixa pra ele, porque ele não é um gato muito calmo, igual vocês podem ter visto gatos em fotos dos refugiados ucranianos em que eles estavam segurando os gatos assim no colo. A gente foi levar ele no veterinário assim no ano passado, tem até vídeo disso aqui no canal, um vlog que eu gravei. Ele arranhou o olho do meu marido aqui, gente, ele quase acertou o olho do meu marido. Ele fica muito nervoso, então eu sempre que eu vi essas fotos dos refugiados ucranianos com os cachorros, beleza, cachorro é bem mais suave que gato, mas com os gatos assim fora das caixas, eu ficava, meu Deus, como que esse gato numa situação tão estressante consegue ficar calmo no colo do dono, porque o nosso gato não consegue. Aí por isso que eu comprei uma caixa, vai chegar amanhã. E bom, sobre fazer mala, deixar uma mala pronta. Eu não tenho uma mala pronta, mas eu tenho meus documentos sempre à vista num lugar, então se eu precisar, vamos dizer assim, sair correndo com o que eu tenho, eu só puxo assim a minha carteira com o meu passaporte, com todos os documentos juntos, e já tenho tudo pronto, então eu não deixo uma mala exatamente pronta com tudo, mas pelo menos o principal, que eu imagino que seja os documentos quando você é estrangeiro, e na verdade para qualquer pessoa, mas para o estrangeiro principalmente, tá sempre à mão, tipo, eu faço assim e já tenho. E assim, muitos brasileiros que eu conheço decidiram sair da cidade, evacuar a cidade. Só que aqui eu vou dar uma opinião que é muito pessoal e tá baseada totalmente na minha experiência pessoal com as pessoas com quem eu conversei. Com as pessoas que eu conversei, que evacuaram, que saíram da cidade, foram para Moscou, que é a cidade mais cara da Rússia. E que não é a cidade que fica mais perto daqui. Fica a 6 horas de trem daqui. Então existem outras cidades, por exemplo, se eu fosse sair daqui de Kursk, eu iria para provavelmente Voronezh ou Oryol, que são cidades próximas aqui, que eu pagaria menos no trem ou no ônibus, ou poderia até ir de carro, de alugar um carro, né? E também que são mais baratas para eu manter a minha vida ali, alugar um apartamento e continuar vivendo ali. Mas o que eu percebi dessas pessoas com quem eu conversei que saíram de Kursk e foram para Moscou, eu senti que essas pessoas meio que foram relaxar, curtir a vida, festar, aproveitar o final de semana, aproveitar o verão em Moscou e não necessariamente fugiram porque estavam passando por alguma necessidade ou muito medo da situação aqui em Kursk. Porque, como eu disse, a cidade de Kursk não está sendo atacada. Mas eu achei muito interessante que as pessoas só pensaram em sair de Kursk, sendo que, sabe, desde que começou a guerra, Kursk muitas vezes é atacada, a cidade de Kursk é atacada, só que os drones são abatidos, e ninguém nunca pensou em evacuar. Eu achei que foi, na minha opinião, total, tá ligado? Bom, se vocês estão aqui no meu canal, acho que vocês querem ouvir minha opinião. Eu acho que foi um desespero um pouco antecipado, porque não aconteceu nada demais em Kursk. E eu achei que tem muito a ver com pessoas que foram curtir a vida e não necessariamente estão necessitadas. Porque eu imagino que uma pessoa que realmente tem necessidade de evacuar, como pessoas que moram nos vilarejos que foram atacados pela Ucrânia, essas pessoas foram evacuadas, não com a ajuda do governo, isso que é uma crítica que eu quero deixar aqui, não houve um plano, sabe, não alugaram vários ônibus para trazer as pessoas em massa, as pessoas vieram nos seus carros, ou pessoas aqui de Kursk que têm carro, foram para essas cidades que estão sendo atacadas para trazer pessoas, então foi assim que tá chegando refugiados dos vilarejos de fronteira para a cidade de Kursk. E essas pessoas estão precisando de tudo, desde comida, água, fralda, comida para criança, roupa de cama, tudo, porque as pessoas, literalmente, elas não fizeram uma malinha com a roupinha que ela vai usar no bar, com a roupinha que ela vai usar para sair não sei aonde. Não, essas pessoas pegaram no máximo documento, muitos deles não pegaram documentos, porque muitos deles saíram no meio do confronto, sabe? Então, essas pessoas realmente evacuaram. O que eu vi de brasileiros que saíram de Kursk foram pessoas que, para o seu conforto e para relaxar, por um tempo escolheram sair de Kursk e não necessariamente se evacuaram. Porque eu acho que a palavra evacuar é uma palavra muito forte para descrever o que esses brasileiros estão fazendo. Mas
É a opção deles, cada um faz o que quer de sua vida, eles têm todo o direito de simplesmente fugir da guerra pra festar e pensar em outra coisa lá em Moscou e gastar dinheiro também. Mas o que eu posso dizer sobre a minha pessoa? Até o momento, eu não planejo em sair da cidade. Pelo contrário, eu quero ficar aqui o máximo de tempo possível, porque eu realmente levo muito a sério essa coisa de evacuar, porque eu tenho um trabalho, eu tenho responsabilidades, eu tenho um gato que depende de mim. Então eu não posso simplesmente pegar um trem qualquer, eu tenho que ir no dia que eu não tenho trabalho, no dia da minha folga, eu tenho que levar o gato. Não é tão simples assim. E eu acredito que a palavra evacuar deva ser usada só em situações corretas, onde realmente você está fugindo de uma guerra. No caso, a cidade de Kursk não está sendo atacada, logo eu não vejo o porquê sair da cidade. Eu acho que eu estaria causando um estresse maior ainda para minha vida, sem uma necessidade real. Eu gastaria também dinheiro, porque qualquer outra cidade que eu fosse eu teria que pagar aluguel. Para quem não sabe, eu moro sem pagar aluguel, porque eu moro na casa dos pais do meu marido, que moram na Polônia. Então aí a casa ficou pra gente. Mas é claro que se a Ucrânia chegar muito perto de Kursk, eu planejo em sair da cidade sim. O que eu e meu marido determinamos é que se a Ucrânia tomar Kurchatov, que é a cidade onde está a usina elétrica, a usina nuclear, aqui de Kursk, a gente vai sair porque ela fica muito perto daqui, da cidade. Então aí a gente realmente vai pensar em sair. Mas, até o momento, não quero sair, vamos deixar como tá pra ver como fica. Gente, eu já recebi alguns comentários aqui em outros vídeos em que eu tratei sobre a questão da guerra, onde eu rio assim, eu falo descontraidamente. Eu recebi comentários de que eu era uma pessoa fria, de que numa situação como essa eu não tava, sei lá, chorando no vídeo, eu tava rindo, eu tava achando engraçado. E não é que eu acho engraçado, é o contrário. Eu fico tão nervosa que eu rio. É um riso de nervoso, não é um riso de alegria. Não é porque eu tô contente, porque eu tô, nossa, adorando essa situação, nossa, que legal. Não, eu tô me cagando de medo, entendeu? Desculpa a expressão, mas é isso mesmo, eu tô me cagando de medo, gente. A ponto... isso aqui é muito pessoal, mas é que essa expressão se cagar de medo, ela parece só usar um palavrão, uma palavra feia pra expressar uma emoção. Mas cagar de medo pode ser literal. E foi o que aconteceu comigo. Eu fiquei tão nervosa no primeiro dia que eu fiquei no banheiro. Porque eu tava muito nervosa, me deu uma vontade súbita de ir no banheiro. E eu fiquei ali passando mal no banheiro e com nervoso. E por isso que eu tive que tomar um calmante, porque até o meu intestino começou a dar problema, né? E aí eu percebi, tá na hora de eu tomar alguma coisinha. Então essa expressão de se cagar de medo, ela, no meu caso, foi literal, tá? Eu tô me cagando de medo, literalmente. Só que a minha forma de encarar isso é tentar respirar, tentar pensar racionalmente, não deixar me levar pelas emoções de ai meu Deus, tá todo mundo evacuando, todo mundo saindo da cidade, eu tenho que sair. Eu não quero tomar decisões precipitadas, não quero tomar decisões na base de emoções que eu tô sentindo naquele momento, de ler notícias sobre a guerra. Então, uma das coisas que eu tento fazer é só ler coisas sobre a guerra 2 vezes por dia. Eu sou uma pessoa bem disciplinada, então eu consigo fazer isso. Mas eu sei que pra maioria das pessoas é bem difícil. Então, eu acordo, eu espero um tempo ali, uma hora mais ou menos. Eu vou ler notícias do que aconteceu enquanto eu tava dormindo. E depois eu fico o dia inteiro sem ler notícias sobre a guerra. E só vou ler depois que termino meu trabalho, eu leio um pouco e depois eu vou fazer minhas coisas e vou dormir. Eu não leio notícias sobre guerra antes de dormir. Por quê? Eu fiz isso no dia que eu tive que tomar o calmante. Isso não ajuda em nada. Não só não ajuda, como piora muito. Porque eu tenho que acordar cedo pra trabalhar, e aí eu deito na cama, pego o celular, começo a ler que tá atacando isso, tá atacando aquilo. Aí começa a sirene de alerta de ataque. A pessoa fica nervosa, qualquer pessoa, ainda mais uma pessoa que tem problema psiquiátrico, que é o meu caso. Então, eu estou me proibindo de ler qualquer tipo de notícia sobre guerra, seja aqui na Ucrânia com a Rússia, seja, sei lá, Israel e Palestina,
Não quero ler nada sobre isso, não estou vendo filmes de guerra. Eu adoro filme de guerra, filme com tiro, filme de máfia que tem tiroteio. Não tô vendo nada disso. Absolutamente nada, porque é uma forma de tentar manter, que é uma forma de manter a minha mente mais calma, porque se eu for assistir um filme de guerra, eu vou ficar muito nervosa, entendeu? Eu tava assistindo uma série russa de detetive, muito legal, muito foda essa série, se chama Method. Pra quem tá aprendendo russo e deseja assistir, vocês podem achar com certeza no YouTube, deve ter. Então, eu tava assistindo essa série, só que claro que tem muita violência, né? Porque tá falando de crimes, aquela coisa. Eu parei de ver a série, porque a série me deixa muito excitada. Não no sentido sexual, obviamente, no sentido de emoções. Você fica com as emoções à flor da pele, porque a série é muito boa. Aí imagina que eu assisto isso antes de dormir, aí começa o alerta de ataque, aí eu pego o celular e começo a ler notícia da guerra. Gente, não tem como dormir. E aquela coisa que eu cheguei até a falar pra vocês no Instagram, que a vida segue pra quem segue vivo. Então, independente do que tá acontecendo na guerra, no que tá acontecendo a, sei lá, 100 quilômetros daqui ou até menos, eu tenho que trabalhar no outro dia de manhã, entende? Eu tenho que limpar a bosta do gato, eu tenho que lavar a louça, eu tenho que seguir minha vida. Parece frio, né? Talvez da minha parte, não sei, mas é a realidade. Então, o que eu posso fazer pra ajudar pessoas, eu estou fazendo, mas a minha vida tem que seguir, entende? Nossa, que situação, gente. E uma coisa que eu queria falar pra vocês, que quando eu escolhi vir pra Rússia, me deram de opção 2 cidades, Belgorod e Kursk. E eu escolhi Kursk justamente pelo fato que eu falei, se tiver algum confronto entre Ucrânia e Rússia, Belgorod tá mais perto da fronteira do que Kursk. Então eu escolhi Kursk porque ela seria mais segura. Um pouquinho mais segura, mas eu vim pra cá em 2018. Em 2018, absolutamente ninguém, mas nem as pessoas de oposição na Rússia, imaginavam que haveria essa guerra. Ninguém, absolutamente ninguém. Eu vim pra cá durante a Copa do Mundo, eu vim pra Copa do Mundo aqui na Rússia. A Rússia era outra. Era um país, cara, incrível. Não que não tenha seus pontos positivos até hoje mesmo, mas é claro que com essa guerra tem muitos outros pontos negativos. Eu até cheguei a comentar com vocês no último vídeo do canal sobre o bloqueio no YouTube, que é um desses pontos negativos. Mas ninguém esperava em 2018 que aconteceria o que está acontecendo hoje. Então eu falei aquilo pra minha mãe de brincadeira, é melhor escolher Kursk, que tá um pouco mais longe, tá mais seguro. Mas, cara, fazia sentido. De certa forma, bem ou mal ainda não chegaram em Kursk. E eu espero que ainda não cheguem. Eu queria colocar nesse vídeo aqui as minhas reflexões ou a minha análise da guerra nesse momento, desse ataque ucraniano, do que vai acontecer, do que os ucranianos querem, qual o objetivo deles em fazer esse ataque. Mas como é um vídeo mais relacionado à geopolítica e como esse vídeo aqui já está bem longo, eu decidi deixar isso para um próximo vídeo que vai sair amanhã, onde eu vou analisar com vocês, dar meu ponto de vista sobre esse ataque da Rússia à Ucrânia e como que a Rússia está se defendendo, se está se defendendo bem ou não. E para esse vídeo, o que eu posso dizer para vocês é que eu espero que a Rússia se defenda muito bem, porque eu moro aqui em Kursk, então tenho que pensar nos meus interesses. O meu interesse é que Kursk não seja atacada para que eu permaneça viva. Logo, eu quero que a Rússia defenda e tire os ucranianos no território russo. Se quiser me julgar por isso, julgue, mas você não tá aqui na minha pele. Se tivesse, tenho certeza que você ia estar torcendo pra isso também. Bom, me digam nos comentários o que vocês acharam de tudo isso que eu falei aqui no vídeo. Me sigam em outras redes sociais, como Instagram e Telegram, onde eu tô postando diariamente tudo o que tá acontecendo aqui em Kursk, como tá sendo a minha rotina. E se você se interessa por vídeos sobre a Rússia, sobre a vida no exterior, se inscreva aqui no canal para não perder novos vídeos. E é isso. Pacá, pacá.